E após críticas de Lula, o ministro da Fazenda recebe apoio do presidente do Banco Central na condução das contas públicas. Vamos acompanhar esse VT. Presidente do Banco Central, Campos Neto, elogia a condução do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo esforço no controle dos gastos públicos e ressalta que é mais fácil falar. Eu acho que o ministro Haddad tem feito uma força enorme na parte fiscal. É difícil cortar gastos, é muito fácil falar sobre cortar gastos, escrever artigos, mas é difícil porque o discricionário é muito pequeno, 5, 6%. A gente tem muito gasto que é carimbado, então é super difícil. Então a gente precisa pensar em reformas, precisa pensar em não ter mecanismos de indexação e precisa ter reformas para fazer com que a gente consiga crescer pelo lado da oferta. Campos Neto voltou a defender a total autonomia financeira do BC. Os bancos centrais hoje no mundo têm formas de fazer contrato com o mundo privado que nós não podemos fazer. Então, quando a gente fala da PEC 65, não é uma PEC de remuneração de funcionário, não é a PEC do Roberto Campos. É a PEC do Banco Central do futuro. É uma PEC de modernização do Banco Central. É muito importante as pessoas entenderem isso, porque eu acho que o Banco Central tem uma capacidade enorme de fazer projetos que são projetos impactantes para a sociedade, como foi o Pix. A autonomia consta na proposta de emenda à Constituição 65 de 2023. O governo Lula é contra a autonomia financeira e a Advocacia Geral da União sustenta que a PEC, que está no Congresso, é inconstitucional. Campos Neto descarta um candidato à sua sucessão no BC. Esse governo teve que conviver, está tendo que conviver com o presidente do Banco Central que não foi indicado por eles. E a lei diz que agora eles têm o direito de escolher um presidente. Então, se o presidente que está lá ficar dando opinião, ficar tentando interferir, eu acho que vai, inclusive, contra o espírito da lei que eu tanto briguei para criar. O que eu tenho dito é que eu vou fazer a transição mais suave possível. Campos Neto deixará a presidência do Banco Central ao final de 2024. O atual diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, indicado pelo governo Lula, é apontado em Brasília como seu virtual substituto em 2025. Roberto Campos Neto participou em São Paulo do Cenário e Perspectivas para o Brasil, promovido pelo Young Presidents Organization.